Não precisa mais ficar coçando a cabeça e nem ficar de um lado para o outro por causa dessa curiosidade. Acabamos de chegar para te contar tudo. Só que antes, vá deixando o like, porque a curiosidade bíblica de hoje é muito boa e o vídeo é curto. Se inscreva neste canal e compartilhe. Não esqueça de comentar o que achou do vídeo. Tudo é importante para ajudar a melhorar o canal. Vamos lá? O filme Os 10 Mandamentos levou muita gente a conhecer as pragas enviadas por Deus aos egípcios. Moisés, o líder de Israel, nomeado por Deus, insistiu continuamente com Faraó: "Deixe o meu povo ir." Mas Faraó resistiu. As 10 pragas foram a transformação da água em sangue, o envio de rãs, piolhos e moscas, a morte dos rebanhos, feridas purulentas em homens e animais, granizo, gafanhotos, trevas e, por último, a morte dos primogênitos. A 10ª praga forçou o faraó a libertar os escravos, apesar de, posteriormente, ele ter mudado de ideia e enviado seu exército atrás do povo. Todo o exército de Faraó morreu afogado no Mar Vermelho, cujas águas foram divididas para possibilitar a travessia dos israelitas. As pragas atingiram apenas os egípcios, não os escravos israelitas da região de Gósen. Existem, na opinião de alguns, explicações naturais para todas ou quase todas essas pragas. No entanto, dificilmente 10 pragas teriam ocorrido tão perto uma da outra sem que nenhum israelita tivesse sido atingido por elas. Quando Moisés e Arão pediram a libertação dos hebreus, Faraó rejeitou seu pedido. Então Deus tornou a água do rio Nilo em sangue. Ninguém conseguia beber a água do rio e todos os peixes morreram. Mas os magos de Faraó também conseguiram transformar água em sangue e Faraó não libertou os hebreus. Essa praga foi um grande golpe para o Egito. O rio Nilo representava a vida do país, porque todo o seu sustento dependia dele. Os egípcios adoravam o rio, mas agora se tinha tornado um lugar de morte. Deus mostrou que ele é o único dono da vida. Deus mandou Arão estender a sua vara sobre as águas do Egito, e rãs subiram cobrindo toda a terra. Mas os magos de Faraó também conseguiram trazer sapos sobre a terra. Para os egípcios, a rã era associada à deusa da fertilidade. As rãs apareciam mais na época de cheia do rio Nilo, mas nunca tinham aparecido tantas rãs assim. Em vez de ser um símbolo de bênção, Deus transformou a rã em um grande problema e novamente humilhou os deuses do Egito. Deus mandou Arão ferir o pó com a sua vara e surgiram piolhos sobre as pessoas, sobre os animais, em toda a terra. Dessa vez, os magos não conseguiram fazer o mesmo e reconheceram a ação de Deus. A Bíblia diz que os piolhos surgiram do pó. Por ordem de Deus, a própria terra se virou contra os egípcios. Deus mostrou que ele é o dono de toda a terra. Deus enviou enxames de moscas sobre o Egito que arruinaram a terra. Mas as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. Moscas causam grande desconforto e transmitem muitas doenças. Deus atacou a saúde e o conforto dos egípcios, mas poupou os hebreus. Deus mostrou que ele é quem cuida dos seus e os ama. Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios em um só dia. O faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus tinha morrido. Os rebanhos eram a fonte principal de carne na dieta dos egípcios, além de bens essenciais como leite, couro e lã. Alguns deuses egípcios importantes tinham características de bois. Com essa praga, Deus atacou a economia do Egito. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinzas e espalhá-lo pelo ar. Quando Moisés fez isso, feridas purulentas surgiram nos homens e animais. Até os magos de Faraó foram infectados. Nenhum dos deuses da saúde ou da cura livrou os egípcios da doença. Deus mostrou que ele tem poder sobre a saúde e a doença. Moisés avisou Faraó da pior tempestade de granizo sobre o Egito. Alguns dos conselheiros de Faraó
ouviram o aviso e abrigaram seus escravos e rebanhos antes da tempestade. Mas todos os que ficaram no campo morreram com a força do granizo, junto com as plantas. Com a tempestade de granizo, Deus humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima, e até a natureza obedece a Deus. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito, e os conselheiros de Faraó lhe imploraram para libertar os hebreus, para não devastar mais a terra. Mas Faraó se irritou com Moisés e Arão e os expulsou de sua presença. Surgiram tantos gafanhotos que a terra se escureceu com eles. Toda a vegetação que restava foi destruída. Deus destruiu todas as fontes de alimento no Egito. Os deuses que deveriam garantir o sustento falharam. Deus mostrou que Ele é quem dá o sustento. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu e trevas densas cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver nem fazer nada. Apenas os israelitas tinham luz. Os faraós eram considerados descendentes do Deus do Sol. Um ataque direto ao faraó e todo o seu poder. 3 dias, Faraó esteve incapacitado pela falta de luz. Deus mostrou que ele tem todo o poder. De noite, Deus passou pelo Egito e matou o rei de todas as famílias do Egito e as primeiras crias de todos os rebanhos. Somente os israelitas que tinham colocado o sangue dos carneiros oferecidos a Deus nos batentes de suas portas não sofreram perda. A 10ª praga foi um ataque a todo o Egito e o seu futuro. O primeiro filho era o herdeiro principal e o sinal da continuidade dos pais. Deus mostrou que ele tem poder até sobre a vida e o futuro. E então, o que você achou dessa curiosidade sobre as 10 pragas do Egito? Deixe seu comentário, deixe seu like e até o próximo vídeo.